No quadro Foco na Informação de hoje, vamos conversar com a doutora Débora Saft Delanoy, advogada com especialização em Direito Previdenciário. Doutora Débora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, eu gostaria também de te agradecer pelo convite, né, de estar aqui no teu programa, Foco na Eficiência, e de poder falar um pouquinho de assuntos, né, interessantes para esse canal. Obrigado, doutora. Doutora, o primeiro assunto que eu gostaria de conversar com a doutora seria sobre o BPC, o benefício da prestação continuada. O que é exatamente o BPC? Quem tem direito a esse benefício? Bom, então, como tu mesmo falaste, né, o BPC é o benefício de prestação continuada, né? Alguns chamam também de BPC LOAS, porque a lei que originou esse benefício Sim. é a Lei Orgânica da Assistência O Social. LOAS é a abreviação do nome da lei. Do nome da lei, mas Certo. algumas pessoas chamam de BPC LOAS ou até de LOAS, né? Ele é um benefício, então, voltado a pessoas de baixa renda, Sim. idosos de 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade, que estejam em situação de vulnerabilidade social. Certo. Tá? Então são dois critérios, são três critérios: a idade, ou no caso a pessoa com deficiência independentemente da idade, e Isto tem também a questão ali de da renda, vulnerabilidade da renda, exato. Um requisito assim principal, primordial para a concessão desse benefício é estar cadastrado no CAD único, que é o cadastro único, né, dos programas sociais do governo, e ali no momento da inscrição a pessoa vai passar os seus dados, vai informar quem faz parte do seu grupo familiar e qual a renda de cada um e a renda do grupo familiar. Sim, todos que moram na mesma residência, então, entram nessa... Isso, o grupo familiar ele é formado pelo esposo, esposa, companheiro, companheira, pelo pai, pela mãe também. Na falta do pai e da mãe pode ser madrasta, padrasto, os filhos solteiros, irmãos solteiros, enteado, e o menor também tutelado, todos desde que estejam convivendo, né, vivendo sob o mesmo teto, eles entram nesse grupo familiar. E essa renda, então, ela é somada à renda de todos, né, e dividido tem que dar um quarto, tem que ser atualmente inferior a um quarto do salário mínimo nacional, Sim. que é o valor de 200, tem que ser inferior a R$ 275. Certo. Então, Para se numa concessão. casa, por exemplo, tem uma pessoa recebendo um salário mínimo, tem 4 pessoas, ficaria mais ou menos dentro desse critério. Daí faz a soma, então uma pessoa que receba o salário mínimo, as outras 3 não, faz então a soma esse valor, divide pelos 4, tem que ser inferior a R$ 275. E nessa renda da família pode ser incluído ali outro tipo de benefício, como uma aposentadoria, uma pensão, ou até mesmo uma Bolsa Família? Sim, assim, algumas rendas entram para o cálculo da renda familiar e outras não. Por exemplo, se houver um idoso que receba aposentadoria e um pai o pai da família que esteja trabalhando, essa renda vai ser somada. Mas se houver, por exemplo, um salário família, que é um benefício assistencial, Sim. esse valor do salário família não entra para a renda. Uhum. Tá? Por exemplo, se houver um filho ali, um adolescente que esteja fazendo estágio remunerado, esse valor também não entra para o cálculo. Né? Então, tem alguns critérios de valores que entram para a renda e outros não. Certo. E se for uma renda informal, que a pessoa tem uma renda que não seja declarada, um emprego não com carteira assinada, também ela precisa declarar essa renda para o cálculo da família? Quando houver um trabalhador informal ou autônomo, né, não é calculado para renda familiar se no ano o valor assim, recebido no decorrer do ano atingir R$ 2.888, não entra para o cálculo da renda familiar. Se for maior do que esse valor, aí entra. Certo. Entendi. Doutora, e o que exatamente é o núcleo familiar? Por exemplo, a gente conhece que no Brasil muitas famílias moram assim, um grupamento de famílias, às vezes na mesma casa. Mora o pai e a mãe, uma criança com deficiência, por exemplo, e tem um irmão casado, que seria quase uma outra família, mas Sim. moram na mesma casa. Isso somaria o núcleo familiar? Não somaria. Né? Como eu falei ali, o grupo familiar, então,
entram os irmãos e filhos desde que sejam solteiros. Se houver porque a pessoa que é casada, Sim, ela tem tem o outra núcleo dela, família, sustenta outro a família núcleo dela. familiar, né? Mesmo que morem na mesma residência. Não entra para o grupo familiar. Certo. E, doutora, houve recentemente algumas alterações no BPC. Quais Sim. alterações foram essas? Houve uma alteração, então, uma lei sancionada agora em junho desse ano, porém a aplicação dela vai ser a partir de janeiro de 2022. Somente a partir de 2022. Isso, que muda alguns parâmetros para a análise da vulnerabilidade social. Que, então, assim, hoje, basicamente, os critérios são objetivos da renda, né? E a partir, então, de janeiro de 2022, vai ser analisado o grau de deficiência, tá? Se a pessoa, ou idosa, ou a pessoa com deficiência, ela necessita de um terceiro para fazer coisas do dia a dia, como alimentação, higiene, locomoção, se ela necessita, então, dos cuidados de outra pessoa, permanentes de um terceiro, e também a questão da renda do grupo familiar, o quanto é comprometida essa renda com tratamento ou medicações para a pessoa idosa ou para a pessoa com deficiência. Esse valor pode ser descontado, talvez, Sim, da soma. Exato. Então, assim, a partir então, do ano que vem, isso vai ser levado em conta para a concessão do benefício. Ou seja, pode ampliar então o número de pessoas que venham ter direito a esse benefício. Exato, E também, atualmente, né, é considerado a renda inferior a 1/4 do salário. Então, tem que ser menor do que R$ 275. E a partir, então, do ano que vem, o valor tem que ser igual, né, ou inferior a R$ 275. Claro, se houver aumento do salário mínimo nacional, né, é 1/4 do salário mínimo. Esse seria o valor do salário mínimo atual. Né? Exato. E, doutora, a pessoa com deficiência tem uma dificuldade hoje muito grande de inserção no mercado de trabalho. Né? Sim. Mas, às vezes, existem oportunidades, né, de a pessoa conseguir um trabalho. Ela conseguindo um trabalho com carteira assinada, às vezes tem muitas empresas que têm esses programas, né, de contratação de pessoas com deficiência, ela perde o direito daí ao benefício do BPC, e se por acaso ela não consiga se adaptar no trabalho, ela pode solicitar novamente o BPC? Sim, o BPC é um benefício que ele pode sofrer alterações. A pessoa pode solicitar, requerer esse benefício e no decorrer ali, enquanto ela está recebendo, ela pode receber uma proposta de emprego. Sim. E aí então ela vai ter uma renda, porque assim, é importante dizer que esse benefício ele é assistencial. São para pessoas que elas não podem promover o seu próprio sustento. Sim. E nem que a sua família possa promover o seu sustento. Né? Então, se mudar essa situação de que eu recebi uma proposta de emprego, vou ter uma renda, então ela deixa de receber o BPC e, inclusive, saiu esse ano, o auxílio inclusão, que é para pessoas com deficiência ou até mesmo idoso, assim, se começar a trabalhar, vai deixar de receber o BPC e vai receber um valor referente a esse benefício de inclusão, que é na verdade, para promover que as pessoas tentem se colocar no mercado de trabalho. O empregador também. Exato. A contratar, né? Exato. Certo. E o BPC, Marcos, ele é o valor de um salário mínimo, tá? Ele não gera direito a 13º. Certo, tá? São só 12 salários. 12 salários, né? 12 salários mensais. E ele também não gera o direito à pensão por morte. Né? Então, se eu sou um idoso, recebo o BPC e eu venho a falecer, eu não deixo esse benefício da pensão por morte para os meus filhos, para os meus dependentes. Tá? Então, certo. E, doutora, essa solicitação do BPC, ela é por via administrativa, em alguns casos é necessário ser via judicial. O que a pessoa tem que fazer? Ela precisa de um advogado pela via administrativa também? Ou ela pode ela mesma solicitar? Olha, sempre a gente orienta que se busque pelo menos se aconselhar antes de entrar com benefício, né? Porque existem alguns requisitos, alguns critérios
que a pessoa pode não observar no momento de requerer. Então, pelo menos que seja aconselhada antes de requerer o benefício, e ele sempre tem que vir de um pedido administrativo, e se houver a negativa da via administrativa, aí se entra com pedido judicial. Mas, assim, a pessoa pode requerer presencialmente, vai a uma agência do INSS, né, faz o requerimento, ou então, se ela preferir, ela pode solicitar pelas vias remotas, que é pelo telefone 135, ou então pelo aplicativo do Meu INSS. Certo. E existem alguns casos que o benefício pode ser negado via administrativamente e a pessoa pode obter via judicial? Sim, isso é bem comum de acontecer. Inclusive, na via judicial, há uma flexibilização da questão da renda. Conforme eu te falei, a partir do ano que vem vai ser flexibilizada a questão da renda, né? Para análise da renda. Do benefício. Na via judicial, os juízes eles entendem assim que gastos com fralda, medicação, tratamento, isso pode ser descontado da renda do grupo familiar. Então, porque às vezes são gastos bem significativos. Sim, mesmo, sim, né? com certeza. E claro, é sempre analisado assim, esses gastos têm que ser com tratamento ou medicações que não são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Né? Então, na via judicial, esse benefício ele tende a ser concedido com mais frequência do que na via administrativa. Certo. Porque o objetivo, os critérios da via administrativa são mais objetivos, enquanto que na via judicial são mais flexibilizados. Certo. E, doutora, o benefício o BPC, ele é um benefício para pessoas que não são contribuintes, né? Exato, contribuintes, exato. Né? Uhum. E como eu te falei, ele é um benefício assistencial. Então, essas pessoas, o idoso ou a pessoa com deficiência, elas não precisam ter contribuído para o INSS. Né? Diferentemente de uma aposentadoria, por exemplo. Sim, eu queria perguntar para a doutora, a aposentadoria por invalidez é um pouco diferente, então, é bem diferente do BPC. Sim, né? bem diferente. São benefícios completamente diferentes. O BPC é um benefício assistencial, enquanto que a aposentadoria por invalidez, ela tem os mesmos requisitos de uma aposentadoria de uma pessoa, um contribuinte normal, né? Só que o que leva em consideração é a deficiência, né? E tem que haver necessariamente a contribuição. A aposentadoria, então, por invalidez, ela pode ser por idade ou ela pode ser por tempo de contribuição. Certo. E ela tem, assim, uma diferença da aposentadoria normal, quando é por idade, que para homens, né, atualmente é 65, e para mulheres, agora com a reforma, vai ser 62 anos. Né? Para mulheres, 62, homens, 65. Na aposentadoria por invalidez, né, ela é para homens 60 e para mulheres 55 anos. Diminui 5 anos, então. Exato. E na aposentadoria daí para pessoa com invalidez por tempo de contribuição, leva-se em consideração o tempo conforme o grau da deficiência. Certo. Tá? Então, assim, quanto maior a deficiência, o grau da deficiência, menor vai ser o tempo de contribuição. Então, são 3, o grau grave, né, o moderado e o leve. Então, vai ser feita uma perícia médica pelo INSS, né, para ver qual é o grau da deficiência. Sim. E aí, conforme o grau, vai ser conferido, então, o tempo conforme o grau da deficiência. Certo. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito e ficou paraplégico, tetraplégica, ela tem contribuído, é preciso um tempo mínimo de contribuição para ela ter direito a uma aposentadoria? Sim. Até a aposentadoria por invalidez, não necessariamente todo o tempo, se for concedido por idade, por exemplo, esses 60 anos, suponhamos que seja um homem, né? Esses 60 anos não precisa todo esse tempo ser na condição da pessoa com deficiência, né? A pessoa vinha contribuindo, sofreu um acidente, né? Certo. E aí, então, ela continua trabalhando, continuou, né? Pelo menos. Isso diminuiu a sua capacidade, ela então se tornou uma pessoa com deficiência
deficiência, né? E aí esse período, então, ela vai contribuir na condição de pessoa com deficiência, e então não todo período, não precisa ser necessariamente todo período como pessoa na condição de pessoa com deficiência. E o período mínimo de contribuição é de 15 anos. De 15 anos. Exato. Se ela tem já 15 anos de contribuição e sofreu um acidente, por exemplo, já poderia, então, requisitar a Sim, aposentadoria por invalidez. sim. Se ela atingir a idade, 60 anos para homem ou 55 para mulher, né, a princípio poderia sim solicitar. Claro que vai passar por perícia. Uma pessoa mais jovem, então, que tem esse tipo de situação, não teria direito à aposentadoria por invalidez. Sim, ela tem direito, mas no sentido assim de que ela tem que contribuir por 15 anos, o mínimo, né? Se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, vai ser analisado o grau da deficiência, e se for por idade, então ela tem que ter contribuído no mínimo 15 anos e atingir o requisito idade, que é 60 para homens ou 55 para mulheres. Não sei se eu consegui... Sim, tranquilo. Doutora, um outro assunto importante também que em relação à pessoa com deficiência, que muitas vezes é necessário buscar auxílio via judicial, que é a questão da inclusão escolar, né? Sim. A gente sabe hoje que muitos municípios estão empenhados, né, em proporcionar, enfim, alguns benefícios, né, que estão na legislação para o aluno com deficiência, mas nem sempre na prática isso acontece, né? Caso, por exemplo, de alunos às vezes precisam de um monitor, um professor auxiliar. De que forma a pessoa com deficiência pode buscar esse auxílio quando não tem na via administrativa, né, na rede pública de escolar? Bom, a Constituição Federal e a Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, né, ela dispõe ali de vários direitos da pessoa com deficiência, o estudante, então, né, na condição de pessoa com deficiência. E muitas vezes as escolas não atendem a esses direitos, né? E eu vejo assim que os pais não têm o conhecimento de quais são os direitos. Sim. E às vezes eles não conseguem solicitar porque eles não sabem o que é de direito ou não, né? Isso na prática é bem comum de acontecer. Então, vários direitos que a pessoa com deficiência, estudante que tem a deficiência, tem de direito, né, a questão da inclusão, a questão da adaptação, do material didático ser adaptado. Sim, o currículo, né? Isso, do projeto, né, pedagógico ser adaptado para a sua deficiência, né? Até provas serem adaptadas. Tradução para Libras, por exemplo, uma criança Exato. Um aluno, né? Não Isso é um criança, direito, né, da pessoa com deficiência, né, o estudante, de ter um profissional especializado em Libras, né, e em Braille também, intérprete e tradutor. Isso é um direito, né? Também é um direito da pessoa com deficiência de ter um apoio de um profissional escolar, que não necessariamente seja um professor. Tu falaste monitor, né? Sim. Esse monitor, na verdade, é esse profissional de apoio escolar que a legislação chama, né? E esse apoio, né, desse profissional, ele é para locomoção, alimentação, para higiene e até mesmo para atividades que sejam fora da sala de aula, né? Sim. Porque a criança, o estudante com deficiência, ele tem o direito de ser incluído não somente nas atividades dentro da sala de aula, porque o ensino, ele não está restrito apenas à sala de aula, né? Atividades como jogos... Integração com a turma, com os colegas. Exato, assim, apresentação do Dia dos Pais, de Natal, né? Todas essas questões, e ele tem direito, então, a ter esse profissional de apoio nessas atividades também, né? E, assim, os pais, eles devem sempre solicitar, eu oriento, que seja solicitado por escrito, né, para que fique documentado essa solicitação, né, e que, se não houver o atendimento a essa solicitação, seja do monitor ou do profissional especializado, isso seja levado à Secretaria da Educação Municipal ou Estadual e até mesmo ao Ministério Público, e
também pode ser judicializado isso para que a escola, então, venha a oferecer, né, o que é de direito da pessoa, do estudante com deficiência, né? E uma coisa importante, Marcos, é que esses profissionais, tanto o profissional especializado em Libras ou Braille, ou mesmo o profissional de apoio escolar, esses custos a escola ela não pode repassar ao estudante. Sim. Tá? Isso mesmo é em escolas particulares, por exemplo. mesmo em escolas particulares, tá? Isso não é repassado ao estudante, porque isso é um direito dela, né, de ter igualdade e de ser incluída, tanto de ter o acesso e de se manter na escola. Então, ela não pode ser onerada por ter que, né, precisar desses profissionais, ela não pode ser onerada, as escolas não podem fazer essa cobrança extra. Mas caso não haja fornecimento desses serviços, né, pela rede pública, for via judicial, provavelmente haverá um alvará, alguma coisa assim, para a família fazer a contratação daí com recursos públicos. Na prática, o juiz vai solicitar que a escola forneça, né? Sim, haverá uma determinação. Exato, porque a escola tem o dever, né? Mesmo que seja particular, e escolas públicas também. Sim. E uma coisa, Marcos, é assim... eu já ouvi relatos de que, mas a gente só tem um monitor, só um profissional de apoio, um para 10. Não, né? A lei, na verdade, ela não diz o mínimo de profissionais ou o máximo. Ela diz que é um direito do estudante a ter. Então, assim, se houver mais crianças que dependam desse profissional para locomoção, para higiene, alimentação e para poder realizar as atividades, né, a escola tem que fornecer. Né? E caso seja solicitado e não seja ofertado esses profissionais, né, deve primeiro ser reportado, né, à Secretaria da Educação e ao Ministério Público. Sempre registrado. E ao Ministério Público, porque ele é o fiscal da lei, né? E isso deve, então, ser judicializado e aí o judiciário, então, vai, né, vai ordenar que seja oferecido conforme a necessidade desses alunos com deficiência. E adaptações físicas, por exemplo, a acessibilidade para um cadeirante também é uma coisa que é dever da escola fornecer essas estruturas. Exato. Isso está no direito da inclusão e da igualdade, né? As barreiras físicas, né? Elas devem ser quebradas e isso tem que ser, esse gasto, ele tem que ser suportado pela escola, né? Se for uma escola pública, pelo Estado, e se for uma escola particular, então ela tem que ser suportada pela escola e não deve ser onerado, então, o estudante. E, claro, então, também essa questão, ela entra na questão da adaptação, né? Não só do material, das provas, mas do ambiente como um todo, físico, né? Da acessibilidade para incluir esse aluno com deficiência. Certo. Doutora Débora, muito obrigado pelas informações. Realmente são muitos assuntos. Dá para ampliar muito mais nesses temas. Com certeza. Né? A questão ali da aposentadoria por invalidez, por exemplo, é um tema que merece, acho que uma outra conversa para a gente ampliar esse tema. Com certeza. Muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite e por trazer essas informações para o nosso público. Eu que agradeço. Muito obrigada, Marcos. A íntegra dessa entrevista estará disponível na playlist Foco na Informação. Um breve intervalo e já voltamos.